O vídeo de hoje poderia ter sido roteirizado por um interno do CAPS, mas usarei apenas dados oficiais da Justiça Brasileira, que está salvando a democracia. Dizer que as cenas dos capítulos a seguir se tornaram uma loucura total é redundância, mas eu juro, eu achei que o nível subiu muito. Ou desceu, né? Eu acho que o mais apropriado é dizer que o nível tá baixo, muito além do esperado num Estado democrático de direito. Nessa quarta-feira fomos surpreendidos. E dessa vez é sério, ninguém estava esperando esse plot twist. Tivemos o anúncio da prisão de Marcelo Câmara e a abertura de um inquérito para investigar seu advogado porque o Cid estava usando uma rede social. Não te falei que parecia loucura? Deixa eu explicar como que a coisa já saiu do controle há muito tempo e agora o modo é só um. Precisamos salvar a delação do Cid. Senão... Para fins de democracia brasileira, eu preciso deixar claro que esse vídeo é feito por mim e o que eu vou expor aqui é a minha opinião perante a apresentação de fatos, que eu sei são absolutamente incômodos quando ditos em voz alta, mas ainda assim são fatos, com opinião. Espero que desmontar narrativas ainda não seja crime. Oremos. Marcelo Câmara foi preso nessa quarta-feira e um inquérito para investigar seu advogado foi aberto. Tudo sem a participação da PGR, diretamente determinado por Alexandre de Moraes, segundo sua própria decisão. Mas tá, quem são essas pessoas? Marcelo Câmara era assessor especial no gabinete de Bolsonaro e foi preso na mesma operação que prendeu Felipe Martins. Câmara ficou 3 meses preso e depois foi colocado em liberdade pelo Alexandre. Já Eduardo Kuntz é o advogado de Marcelo Câmara dentro do processo. Só que um adendo importante. Kuntz conhecia Mauro Cid, pois ambos frequentavam uma hípica. Não foi de agora. Semana passada, a Veja fez uma matéria revelando que Mauro Cid havia conversado via rede social, usando o perfil da esposa, com uma pessoa que ainda não sabíamos quem era. Mas nessa conversa ele dizia mais ou menos o que disse naquele áudio vazado, de que os caras estão com a narrativa pronta, que ele nunca falou em golpe, blá blá blá. Na sequência disso, tivemos a prisão do Gilson Machado. E se você quiser entender direitinho o que aconteceu, assiste o vídeo anterior porque tá bem explicado. Chegamos então nessa segunda-feira com a grande revelação. A pessoa que estava conversando com Mauro Cid naquelas conversas da Veja era o advogado Eduardo Kuntz. E ele explica direitinho o que foi que aconteceu. Segundo o Kuntz, o Cid o procurou pelo perfil da esposa, só que ele não sabia o que Cid queria com ele naquele momento. Então, ele pensou em duas coisas. A primeira é que o Cid poderia querer contratá-lo como advogado, já que o advogado do Cid, no momento, é o Pedro de Lara. Sério. Ninguém vai ter coragem de me julgar por essa piada, né? A segunda hipótese é que o Cid poderia estar no meio de uma ação controlada e tentando extrair algo do advogado de um dos acusados. Porque sim, galera, o delator pode fazer isso. Ele pode entrar em contato com as pessoas para tentar extrair provas que corroborem a sua delação. Numa ação controlada. Como o advogado não é besta, ele fez o que se esperava de um advogado. Pegou seu celular e foi até o cartório registrar as conversas com atas notariais, criando para si uma prova defensiva. Em resumo, ele foi até o cartório e um tabelião registrou as conversas e atestou a veracidade delas. Assim como registrou que a intenção do advogado era se resguardar desse contato que ele não sabia por qual motivo estava sendo feito. E ele fez isso durante todo o período em que o diálogo foi mantido. Isso tem um nome no meio jurídico, se chama auto de investigação defensiva criminal. Ou seja, o advogado fez tudo certinho, absolutamente certinho. Mas tá, ele é advogado de Marcelo Câmara e a novidade envolvendo seu cliente é que, após o julgamento de recebimento da denúncia do Núcleo 2, passados-se 2 meses, os réus foram intimados a apresentarem as defesas no processo. O que é algo no mínimo interessante, porque no núcleo do Bolsonaro, eles tinham tanta urgência que o Bolsonaro foi intimado numa UTI 2 semanas após o recebimento da denúncia. Já no Núcleo 2, foram 2 meses até se abrir o prazo de defesa. Só interessante mesmo. Mas, enfim, como foi aberto o prazo para apresentação das defesas, o advogado do Câmara achou que aquele seria o momento apropriado de apresentar as provas de que Cid não havia apenas violado as cautelares de não usar redes sociais, como havia dito na cara do próprio Alexandre que não havia feito. Cid também colocou em xeque a denúncia apresentada pela Polícia Federal e também pela PGR, dizendo coisas como:
Eles toda hora queriam jogar pro lado do golpe e eu disse que era pra trocar porque aquilo ali eu não tinha dito. Ou coisas como: não me ameaçaram, mas a ameaça estava velada. Desde a CPMI, proibiu minha esposa e meu pai de me visitar. Ou coisas como: os advogados podem fazer a melhor das petições. Ele nem vai ler, ele já tem a nossa sentença pronta. Mas, gente, só presta atenção nesse trecho que eu vou trazer para vocês, porque é absolutamente, sei lá, eu não sei que palavra eu posso usar. Eu recebi de uma fonte que está prestes a publicar todos os diálogos e ele me autorizou a dar esse spoiler para vocês entenderem o que tem nessas conversas. O advogado Eduardo Kuntz diz para Cid, abre aspas, a prisão do Câmara é uma vergonha. Você sabe que a pressão é para tentar fazer com ele o que fizeram com você. Fecha aspas. E aí eu abro aspas para a resposta do Cid. Presta muita atenção. Mas ele não vai soltar tão cedo. Ele tem raiva e ódio. Ele acha que o presidente acabou com a vida dele. O comandante do Exército Brasileiro que conversou com ele e passou para o meu pai. E vai querer acabar com a vida do presidente e do entorno. Fecha aspas. Gente, vocês entenderam o que foi dito aqui? Cid disse que Alexandre acha que Bolsonaro acabou com a vida dele. Então agora ele, Alexandre, vai querer acabar com a vida do presidente e do seu entorno. E como que o Cid sabe disso? Segundo ele mesmo, Alexandre teria conversado com o comandante do Exército Brasileiro, que é o Thomas Paiva, e o comandante teria dito para o pai do Cid. Segundo o Cid, o juiz relator disse para um comandante do Exército que iria acabar com a vida do Bolsonaro e seu entorno, porque ele achava que Bolsonaro tinha acabado com a vida dele. Mas é tudo para salvar a democracia! Só que se você acha que o pior são os conteúdos dessa conversa insana, você está completamente enganado. Como eu disse, nessa quarta-feira, Alexandre de Moraes, de ofício, ou seja, porque vozes de sua cabeça iluminada assim decidiram, mandou que Marcelo Câmara fosse preso por tentativa de obstrução de justiça e por violação de medida cautelar. Ou seja, segundo Alexandre, Cid, de forma espontânea, procurou o advogado do Câmara para desabafar, mas Alexandre entendeu que o Câmara estava conversando com o Cid através de seu advogado. Só que tem um detalhe muito importante aí. As conversas aconteceram enquanto o Câmara estava preso. Gente, pelo amor de Deus. O Câmara estava preso, o advogado já conhecia o Cid da hípica, o Cid procurou para desabafar, mas o Alexandre disse que o Câmara estava conversando com o Cid através de seu advogado. Sim, foi exatamente isso que aconteceu. E você sabe quais foram as provas apresentadas para essa alegação? Então, nenhuma. E vale ressaltar que o advogado do Câmara não tinha nenhuma proibição de falar com o Cid. Mas, de novo, Alexandre entendeu que Câmara estava não apenas se comunicando com o Cid por intermédio de seu advogado, como também estava tentando obstruir a justiça, criando essas provas de que o Cid fala uma coisa na delação e outra coisa na vida real. Muito inconveniente, né? Cara, que doideira. Mas piora. Além de mandar o Câmara para a cadeia, o Alexandre, também de ofício, abriu um inquérito para investigar o advogado, que, de novo, teve a audácia de criar provas defensivas. E o que o advogado pode fazer numa hora dessas? Acionar a OAB e dizer que o Alexandre está criminalizando a profissão de advogado. Nessa matéria do UOL, Kuntz alega que não tem como se falar em violação das cautelares, já que as cautelares sequer existiam. Afinal, o Câmara estava preso! E enquanto o Câmara foi para a cadeia e o seu advogado, que levantou as provas de que Cid mentiu em sua delação, é investigado no inquérito aberto pelo próprio Alexandre, que, aliás, olha que surpresa essa! Alexandre determinou que o inquérito que ele abriu para investigar o advogado seja distribuído preventivamente para ele mesmo. Não, nessa eu te peguei, não tem surpresa nenhuma aí. O Cid, que foi a pessoa que violou as cautelares, que foi desabafar sobre como a delação não correspondia ao que ele falava, que já estava tudo definido e contar a fofoca do Thomas Paiva com o Alexandre pro advogado, tá mais solto que o arroz da minha mãe. Câmara, que não tem nada a ver com a história, foi preso. O advogado, que foi procurado pelo Cid, está sendo investigado. E o Cid, nada. Segue forte em sua delação premiada, que é a única coisa que o Alexandre tem. Mas aí, se você volta nos diálogos, o próprio advogado já coloca o que pode se aventar para o futuro. Alexandre quer fazer com Câmara o que fez com o Cid, ou seja, deixar ele preso até que ele delate.
Isso seria até uma providência do universo, já que a delação do Cid tá toda cagada. E, portanto, sei lá, aparecer um delator novo daria um suspiro. Galera, por muito menos a Lava Jato foi anulada. E por muito menos o Gilmar Mendes disse isso aqui. As pessoas só eram soltas, ministro Fachin, liberadas depois de confessarem. E fazer acordo de leniência. Isto é uma vergonha e nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura. E por isso também está faltando, nós decidimos, o juiz de garantia. Porque é muito grave para poupar a justiça desse tipo de vexame. E eu só me pergunto onde é que está a OAB numa hora dessas, porque vocês vão mesmo deixar isso rolar com um advogado na cara de vocês, para o Brasil inteiro ver? E essa prisão do Câmara, seus juristas, prerrogativas, pedida de ofício, ignorando plenamente o PGR, que é o dono da ação, né? O Paulo Gonet, ignorado. Qual é o atual sistema acusatório em Brazuela? Ah, Bárbara, mas isso está acontecendo há muito tempo, nada é feito, estou muito desanimado. Então, deixa eu te contar. Você sabe o que aconteceu desde o 8 de janeiro e a famigerada acusação de golpe de Estado? Você sabe o que aconteceu desde que o Barroso disse essa frase? Nós derrotamos o bolsonarismo! Então, pessoas que se identificavam como petistas caíram e pessoas que se identificavam como bolsonaristas aumentaram. E a explicação disso é que o povo não comprou a história do golpe. O brasileiro não aceita injustiça. Ele abraça a vítima. E ultimamente está tudo muito explícito. Os juros acabaram de bater 15%! Nós voltamos aos índices financeiros de 2006. Regredimos quase 20 anos. A CNN agora reconhece publicamente que a culpa dos juros altos é do descontrole do governo. Mas não é só o caos financeiro, a corrupção voltou a ser a pauta. Ao mesmo tempo em que os descontos de aposentados para o Sindinap explodiam, o presidente do sindicato construiu um casarão de 360 metros quadrados no sítio em Ibiúna. O Sindinap tem como vice-presidente Frei Chico, irmão do Lula. Mas já o Lula aparece para dizer que não é o irmão dele, é o irmão de um amigo. E essa insatisfação vai se refletir nas urnas no ano que vem. Afinal, vale lembrar, Bolsonaro perdeu por 2 milhões de votos. Apenas. Aí as pessoas vão se perguntar se eles eram mais felizes com Bolsonaro ou com o Lula. E o resultado é que Bolsonaro não vai poder concorrer em 2026 de jeito nenhum. Com Bolsonaro na presidência e uma maioria no Senado, o próprio Alexandre deve saber que o seu impeachment será um dos primeiros atos do novo legislativo. Afinal, ele assistiu o que aconteceu com o Moro e olha que a situação dele é bem mais grave do que rolou com a Lava Jato. Para você ter uma ideia de como a corte está se resguardando, STF descarta fim de inquérito que mira bolsonaristas e deve mantê-lo em 2026. Olha que loucura, eu tô falando do inquérito das fake news. E se você não sabe como funciona, um inquérito não é aberto para investigar fatos futuros. Ele investiga um fato que já aconteceu. O inquérito das fake news está aberto há mais de 6 anos. E agora ele será usado em 2026, ou seja, para fatos que ainda não aconteceram, para proteger a corte, para tornar pessoas desagradáveis e inelegíveis? Muito provável. E aí a gente se pergunta, né? Cadê o Estado Democrático de Direito que eles estão protegendo? Então é isso, galera. Num novo legislativo teríamos impeachment, depois abuso de autoridade, vaza-toga, sei lá. Tá tudo registrado. E de novo, tudo isso é só a minha opinião. Mas, para manter o seu próprio cargo, Alexandre deve tentar impedir que esse cenário se concretize. Senão... E o recado é só um. Se você desistir, a gente perde pro WO. É isso. E já que você ficou até aqui... Pra gente construir um Brasil com liberdade para as nossas próximas gerações, precisamos trazer mais gente pro nosso lado da trincheira. É por isso que eu quero te convidar para entrar pra minha família. Com seu apoio, a nossa mensagem vai alcançar cada vez mais pessoas. Enquanto a grande mídia atua como uma rede estatal da comunicação do governo, os vídeos do Te Atualizei são assistidos por cerca de 700 mil pessoas todas as semanas.
O nosso trabalho de formiguinha está competindo com unhas e dentes contra as invencionices oficiais que são divulgadas pelos jornalistas. Por isso, a gente entende o desespero da turminha das trevas em regulamentar o que a gente pode ou não dizer na internet. Nós estamos construindo uma força cultural capaz de desafiar a censura que foi colocada no Brasil. Se você quiser ser o meu sócio, meu parceiro nessa jornada que apenas começou, eu te convido a entrar para minha família. Na Família Te Atualizei, você vai receber acesso a todos os meus documentários e vídeos exclusivos que nunca foram postados em outro lugar. Toque no link que está fixado no primeiro comentário e entre para a melhor família da internet. Juntos, a gente consegue. Beijo! Galera que apoia o meu trabalho assinando o teatualizei.app. Você já foi lá e descobriu que o aplicativo virou uma rede social onde você pode fazer postagens e trocar ideia com a galera da família que pensa igual você? Além, claro, de, em troca desse super apoio, você receber conteúdos exclusivos para passar raiva na maioria das vezes, é verdade. Mas com aquela pitada de humor que o momento permitir. Com 10 esbanjas por mês, você faz toda a diferença por aqui. E eu sou absolutamente grata pela força que vocês me dão, porque a gente tem medo sim, mas a gente vai com medo mesmo. Sabe por quê? Porque o presente é deles, mas o futuro é nosso. Só vem revisionismo histórico. Só vem. E pra galera que não gosta de renovar a assinatura, tem o plano vitalício, onde você leva de brinde esse copo mega exclusivo que não traz o amor da sua vida em 3 dias, mas espanta a prima de cabelo azul do churrasco sem que você precise abrir a boca. Testado e aprovado com sucesso. Portanto, se você quiser e puder, eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que o Alexandre vai manter o Câmara preso até ele delatar? E a OAB? Vocês acham que vão fazer alguma coisa? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui.